Boa noite a todos. Vou dar início, então, à palestra intitulada Aspectos Motivacionais no Ensino e da Prática Musical. Esse é um tema que eu venho trabalhando desde a minha pós-graduação e também agora aqui como docente da Universidade Federal do Piauí, com pesquisas que envolvem as questões psicológicas da motivação e o ensino de instrumento musical. A primeira grande questão que eu faço para vocês é uma questão que é simples e complicada ao mesmo tempo, que é o que é motivação. Esse é aquele tipo de pergunta que todo mundo sabe mais ou menos o que é, mas é difícil de definir, né? A gente sabe, assim, do senso comum, mas todo mundo imagina o que é, mas na hora de dar uma definição mais precisa é um pouco mais difícil. Se a gente olhar o senso comum, nós vamos observar duas vertentes assim, de significado que as pessoas geralmente atribuem à motivação. O primeiro é um conceito de autoajuda, né? Essas frases, com frases de efeito, com força de vontade, ou determinação, né? Jamais desistir, acreditar em si mesmo, são frases que geralmente ele está ligado a essa ideia de autoajuda, né? Tipo, palestra motivacional, né? A pessoa vai lá para ouvir essas frases, né? De que seriam mais um incentivo, com a ideia de autoajuda mesmo. Uma segunda definição, no senso comum, é a ideia de manipulação. É aquela coisa do... Tem muitos livros, né, com esses títulos, assim, né? Como influenciar pessoas, como convencer pessoas, né? A arte da persuasão verbal, né? Então, ele traz um pouco essa ideia de manipulação mesmo, né? Eu vou motivar a pessoa para ela fazer aquilo que eu quero que ela faça, né? Porém, a definição acadêmica ela é um pouco diferente. A definição acadêmica ela evita esse tipo de questão. Como motivar pessoas? Justamente para não cair nessa ideia da manipulação, né? O que a psicologia e os estudos acadêmicos vão dizer, eles vão preferir, é uma outra questão, que é como criar um ambiente no qual a motivação interna possa florescer. Por que essa pergunta? Porque a psicologia vai partir do ponto de que todos possuem uma motivação interna. É muito comum um professor de música, não só de música, mas no nosso caso aqui de música, reclamar dos alunos desmotivados, né? Esse até foi uma dos motivos que me levou a estudar esse tema, que eu me questionava muito os meus alunos, por que alguns eram mais motivados e outros não. E eu ouvia muitos professores, colegas meus, reclamando de alunos, falando assim, eu não sei o que eu faço para motivar o aluno, ele não quer, sempre vem para a aula desmotivado e tal. A psicologia vai dizer que não existe pessoa desmotivada, todos são motivados, mas não necessariamente motivado para aquilo que você quer. Ele pode ser motivado por alguma outra coisa, né? Todos possuem uma motivação interna. Então, a ideia nossa como professores não é motivar os alunos, mas criar um ambiente que a gente valorize a motivação que os alunos já trazem dentro de si. Aqui eu trago uma definição bem ampla, né? Que, na verdade, motivação é um tema muito amplo dentro da psicologia. A definição é: motivação é aquilo que move uma pessoa, ou que a põe em ação, ou a faz mudar de curso. Ou seja, é basicamente tudo. É muito amplo, né? Se vocês estão aqui hoje por algum motivo, vocês vieram para assistir essa palestra por algum motivo. Daqui vocês vão sair, vão pegar uma condução para casa, por algum motivo também. Chegando em casa, vocês vão fazer um lanche, por algum motivo. Fome, né? Sempre tem um motivo das nossas ações. Essas ações, contudo, elas são muito
diversas, né? E aí a gente tem aqui uma tentativa aqui de começar a diferenciar esses motivos. A primeira grande divisão que temos são os eventos externos e os eventos internos. Os eventos externos são qualquer coisa que aconteça que faz você mudar de ação ou iniciar uma ação. Por exemplo, você está dirigindo, furou o pneu do carro. Esse foi um evento externo que motivou a você a sair do carro e trocar o pneu do carro, né? Você está tocando o seu violão e arrebentou uma corda. Esse é um evento externo que faz você trocar a corda do violão. E aí podem ser infinitas variáveis, né, que podem ser os eventos externos. Os eventos internos são relacionados ao que acontece dentro da pessoa, né? Ele é dividido em necessidades, cognições e emoções. As necessidades são características aqui do nosso organismo que ele precisa atender essas necessidades para se manter vivo. Por exemplo, as necessidades fisiológicas. A alimentação, por exemplo, é uma necessidade fisiológica. A gente precisa de alimento para manter o organismo funcionando, né? Então, quando dá fome, a fome é uma necessidade fisiológica e a gente se motiva a se alimentar. Podem existir também as necessidades psicológicas, né, que elas são essenciais para o bom funcionamento da psicologia, do cérebro, né, do bem-estar psicológico. Essas necessidades psicológicas a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco, porque elas são muito importantes para a educação. Também a gente pode fazer alguma atividade, tomar alguma ação baseada em cognições. O que seria isso? Algo planejado, como uma meta, ou uma expectativa que você cria, né? Isso é algo que você pensa a respeito. Por exemplo, se você decide estudar uma música nova, aí você traça uma meta. Daqui a um mês eu estarei tocando essa música sem a partitura, vou memorizar, vou conseguir tocar ela do começo ao fim. Isso é uma ação motivada por uma meta, né? Ou então uma expectativa. Por exemplo, se você tem um show marcado em algum lugar que você acha legal e você vai lá tocar com a sua banda e você acha que vai ser muito legal, você tem uma expectativa muito boa daquele show. Então você também está motivado por uma expectativa. O contrário também pode acontecer, né? Você estar desmotivado porque você tem uma expectativa ruim. Já as emoções são aquelas ações que a gente toma sem planejamento nenhum, né? Quando o estado emocional bate e você toma uma atitude assim, sem pensar, sem planejamento, né? É muito ao contrário das cognições. Enquanto na cognição, nas metas, nos nossos planos, a gente pensa em tudo que vai fazer, na emoção a gente não pensa em nada, né? Por exemplo, numa briga, a pessoa fica com muita raiva e começa a falar coisas que dali a 5 minutos se arrepende, né? Ou seja, ela tomou uma ação sem pensar, né? Foi baseada puramente nas emoções. Aí, para tentar explicar cada uma dessas categorias, né, da motivação, existem diversas teorias, principalmente a partir da década de 60, surgiram várias teorias psicológicas que cada uma tenta explicar um pedacinho do todo o complexo que é a motivação. Como a gente viu na definição, né, motivação é algo muito amplo, é difícil criar uma teoria que explique tudo, né? Então, cada teoria dessa, eu listei algumas aqui só, cada teoria dessas, elas tentam explicar um aspecto da motivação. Como o tempo é curto, eu vou apresentar brevemente apenas 4 teorias dessas, que é o flow, as necessidades psicológicas, a autodeterminação e o feedback. A primeira teoria, então, é o flow, do Mihaly Csikszentmihalyi. O flow, ou estado de flow, é uma concentração e ordem na consciência ocasionada por uma imersão profunda na atividade. Ou seja,
aquele momento que você está fazendo algo, que você está tão focado naquilo, que a gente perde a noção do tempo, né? Isso acontece em diversas atividades da vida, mas nas artes, na música, é muito frequente, né? Você pegar seu instrumento, você começa a tocar uma música nova, você está tão concentrado ali naquela música que você acaba perdendo a noção do tempo. Você não pensa em mais nada. A tua consciência fica direcionada só para aquilo que você está fazendo sem esforço. Não é aquela concentração que você tem que se esforçar para prestar atenção no que está fazendo. Não, é uma coisa orgânica, né? A coisa simplesmente flui. Você começa a fazer aquilo e vai, né? Esse é o estado de flow. E existem duas condições para esse flow, que é o equilíbrio entre desafio e habilidade e as metas claras e feedback imediato. E o bacana, pensando na educação, na aula de instrumento, é que quando a gente está nesse estado de flow, a aprendizagem ela é muito mais eficiente, né? Porque você está completamente concentrado ali. Então, nesses momentos, a gente aprende mais e melhor. Tá? Aqui tem um gráfico que o autor coloca nível de perícia, o nível de habilidade, né? E no outro eixo aqui o nível de desafio. Então, se a gente pega ali, ó, o nível de habilidade baixo, mas com um nível de desafio muito alto, você gera ansiedade. Ou seja, digamos que você tem um aluno e você dá uma peça muito difícil para esse aluno tocar. Que o próprio aluno considera que aquela peça é difícil para ele. Isso tende a gerar ansiedade na aula. Quando vocês vão subir no palco para tocar, é a mesma coisa. Vocês vão subir no palco para tocar uma música que vocês sabem que é muito difícil para vocês, que vocês ainda não estão tecnicamente preparados para tocar aquela música, vocês vão subir no palco ansiosos, né? Por outro lado, se a gente tem aqui o desafio baixo e o nível de habilidade alto, nós temos um estado de relaxamento, né? Sabe quando vocês vão tocar uma música assim que está muito fácil, e aí, sei lá, vocês estão no bar tocando, é uma música que vocês já tocaram não sei quantas vezes, e é muito fácil, assim, aquilo lá já está muito fácil, aí você começa a tocar e começa a prestar atenção nas pessoas que estão passando, porque ali não te prende, não tem um desafio ali que te prenda, né, a atividade que você está fazendo. Na aula é a mesma coisa, você tem um aluno que ele já tem uma certa habilidade, e você dá lá o método, chega lá com o método de violão, primeira folha, aí ele vai tocar o primeiro exercício lá, que ele considera muito fácil. O que vai acontecer? Ele vai ficar desmotivado na aula porque está fácil demais, não tem desafio, né? O legal é quando a habilidade está alta e o desafio alto também. Isso é relativo de cada um, né? Mas com a habilidade alta e o desafio alto, ou seja, quando existe um desafio, realmente é uma coisa desafiadora, aí a pessoa pode entrar nesse estado de flow. Então, vocês como professores, pensem bem no como está a aula de vocês, se vocês estão deixando a aula desafiadora para o aluno de vocês, mas desafiadora nesse sentido assim, não desafiadora demais, né? Tem um nível ali equilibrado, que o aluno se sinta desafiado, mas que ele consiga fazer aquilo com um pouco de esforço, tá? Esse é o tipo de aula que sabe quando você termina dando aula para criança, termina a aula e eles falam, e eles pensam, nossa, já acabou? Esse é um sinal bacana, porque é um indício de que eles estavam ali numa sensação, num nível de flow, né, de fluir, porque eles não sentiram a sensação, não tiveram aquela sensação do tempo passar, né? Outra característica do flow são as metas claras e o feedback imediato. Aqui eu tenho uma foto do xadrez porque ele é um jogo que é bem claro isso, né? A sua meta é tomar o rei, né, do oponente. E o feedback você tem na mesma hora que é feito algum movimento, né? Se seu adversário movimenta uma pedra, você sabe ali na hora o que está acontecendo, né? Isso é importante para a pessoa conseguir ter essa sensação, essa ordem na consciência do flow.
jogando isso para a nossa área, né, no instrumento, é importante que o aluno saiba aonde ele tem que chegar, qual é a meta, né? Se a meta é tocar com o dedo na posição certa, ele tem que saber qual é a posição certa. E outra coisa, ele tem que saber se ele está fazendo certo ou não, conseguir identificar, né? Que isso é o feedback imediato. Digamos que ele vai tocar e ele está aprendendo a tirar um timbre melhor do instrumento, né? Então é importante que ele saiba o que é esse timbre, a meta tem que ser clara, e é importante também que ele saiba se ele está errando, para ele ter esse feedback na hora. Ele tocou errado ou tocou com um timbre diferente, ele percebe e corrige, né? Então são essas duas características importantes que vocês podem observar na aula de vocês para tentar deixar o aluno mais focado, mais imerso na atividade e, consequentemente, ele ter um rendimento maior. A segunda teoria é das necessidades psicológicas dos dois psicólogos americanos, Richard Ryan e Edward Deci. Eles vão dizer que existem três necessidades: de autonomia, competência e pertencimento. Necessidade de autonomia é o desejo, né, de tomar as próprias decisões, sem a obrigação de seguir determinações impostas por eventos ambientais. Ou seja, é quando a gente faz algo porque a gente realmente quer fazer. Felizmente, na aula de música, a grande maioria dos alunos entram por vontade própria. Eu imagino que vocês que estão assistindo, vocês devem ter iniciado a aula de instrumento por vontade própria. Ao contrário de algumas outras áreas, né? Na música, felizmente, é assim. Porém, tem casos de crianças, quem já deu aula sabe, que eles vão porque os pais querem, né? Sabe a história da mãe que queria ser violinista e não conseguiu, aí ela joga todas as expectativas no filho para o filho ser violinista. Aí coloca ele na aula de violino, mas às vezes ele não quer, né? O pai é que obriga. Então, ou seja, ele não está se sentindo autônomo, ele perdeu essa sensação de autonomia. Autonomia é quando a gente vai porque a gente quer. Claro, que se o pai sugerir e a pessoa e o filho concordar, tudo bem. Se a pessoa concorda com a sugestão, ela ainda mantém esse sentimento de autonomia. Mesma coisa vocês como professores. Se vocês dão uma música para o aluno tocar e ele concorda com aquilo, ele vai tocar com muito mais engajamento do que se ele não concorda e você mesmo assim obrigar ele a tocar. O sentimento de competência é a capacidade da pessoa de interagir satisfatoriamente com o seu ambiente. Ou seja, a gente precisa se sentir competente naquilo que a gente está fazendo. Não precisa se sentir o melhor do mundo, mas sentir que a gente consegue fazer, né? Eu aposto também que a maioria de vocês, quando resolveu fazer um curso superior de música, tomou essa decisão porque se sentia competente para isso. Se sentia competente de tocar um instrumento, de entrar num curso superior, né? Quando a gente sobe no palco para tocar, a gente também vai ter um sentimento melhor se a gente achar que é competente para fazer aquilo, né? Então, em qualquer área que a gente for atuar, é importante que a gente se sinta competente naquilo que a gente está querendo fazer. E o pertencimento é a busca de relacionamentos interpessoais seguros e duradouros. É você sentir que você pertence a um grupo e que você é aceito nesse grupo. Vou dar um exemplo. Imagine uma turma de aula de violão coletivo. Você tem 3 alunos adolescentes. E aí entra um aluno de 65 anos, né? Uma diferença muito grande. É muito provável que esse aluno de 65 anos se sinta meio deslocado ali, né? Se sinta um peixe fora d'água. Então, ou seja, ele não vai ter esse senso de pertencimento que a gente precisa para uma atividade ser mais motivadora. Os teóricos vão dizer que, numa determinada atividade, se você se sente autônomo, se sente competente e se sente pertencendo a um grupo,
você vai experienciar algo chamado de motivação intrínseca. A motivação intrínseca é aquilo que nos move a fazer algo sem nenhum outro motivo aparente. Você faz por satisfação pessoal. Tocar um instrumento muitas vezes é uma ação motivada intrinsecamente. Nem sempre, mas eu espero que na maioria das vezes seja, né? Sei lá, várias coisas que vocês podem fazer no dia a dia que não tem um motivo para fazer. Você faz porque você quer. Sei lá, ir ao cinema, assistir um filme que você gosta, né? Não existe. A única razão para ser feito é a satisfação interna, sua própria satisfação. Agora, se uma dessas 3 necessidades não estiver satisfeita, esse sentimento de motivação intrínseca não aparece, né? Então, se vocês estão dando aula, né, para uma turma de alunos, se ele, sei lá, ele não se sentiu autônomo por algum motivo, você impôs alguma regra lá sem negociar com a turma, o quê? O sentimento de motivação intrínseca tende a desaparecer. Se você faz o aluno se sentir incompetente por alguma forma, alguma coisa que você falou, alguma atitude, ele também pode não sentir essa motivação intrínseca, né? E se o aluno também não estiver se sentindo pertencente ao grupo, não estiver integrado na turma, ele também tende a não sentir. Então, mais uma vez, assim como no flow, esse estado de motivação intrínseca, ele abre as portas para a aprendizagem, né? O aluno ele vai aprender muito mais rápido, muito melhor, com maior satisfação, se ele estiver motivado intrinsecamente. Só que a gente sabe que nem tudo na vida é motivação intrínseca, né? A gente faz muitas coisas no dia a dia que não é motivada intrinsecamente. E aí que vem a terceira teoria que eu quero falar hoje, que é a autodeterminação, também dos psicólogos Ryan e Deci. Bom, as teorias até então dividiam a motivação em 2 partes, né? Motivação intrínseca e extrínseca, como se fossem 2 blocos. A motivação intrínseca, então, é isso que a gente já conversou, e a motivação extrínseca é a motivação que você faz algo por um outro motivo. Por exemplo, a filha da mulher que queria ser violinista e não conseguiu, muitas vezes ela pode ir para aula de violino não porque ela quer, ela vai para agradar a mãe. Ou seja, é uma motivação extrínseca, né? Enfim, qualquer coisa que você faça e você tem um outro motivo para aquilo é chamado motivação extrínseca. Só que aí esses teóricos, eles dividiram a motivação extrínseca em algumas categorias também. A teoria é um pouco mais complexa, é bem mais complexa do que eu estou trazendo aqui, tá? Que é só uma pincelada. E eu vou trazer aqui 3 divisões da motivação extrínseca. A primeira eles chamam de regulação externa. O que é regulação externa? Ela é quando o comportamento é regulado por uma recompensa ou por uma punição, né? Por exemplo, a criança tem que arrumar o quarto. O quarto dela está todo bagunçado, ela tem que arrumar. Ela não quer fazer isso por prazer que ela tem de arrumar o quarto. Ela vai fazer porque a mãe mandou, né? Se não fizer, vai ficar de castigo. Então, para evitar essa punição, ele vai e arruma o quarto. Na educação, a gente também trabalha com esse sistema de recompensas, que é a nota, né? Você fez um bom trabalho, você ganha uma nota boa, uma recompensa. Você fez um trabalho ruim, você ganha uma nota baixa, uma punição. E se você foi muito, muito mal, você recebe uma punição ainda maior, que é reprovar, né? Então, essa é uma forma de tentar motivar, né? Oferecer uma recompensa por um bom trabalho ou uma punição por algo indesejado. Mas tem uma outra forma de regulação que é introjetada, que é quando envolve a culpa, né? Você fazer o aluno se sentir culpado. Mais uma vez, vamos pegar o exemplo da mãe que queria que a filha fosse violinista. Imagine que lá pelas tantas a filha cansou dessa história de violino, ela não quer mais, ela quer fazer outra coisa da vida.
Mas ela sabe que se ela desistir, a mãe dela vai ficar extremamente desapontada. Então ela pode continuar na sua vida como musicista, não porque ela quer, mas para não magoar os sentimentos da mãe, não frustrar as expectativas da mãe, né? A gente, enquanto professores, também nós também podemos tentar motivar os alunos com essa estratégia. Por exemplo, comparando um aluno com os outros, né? Você pega um aluno e fala, olha, você ainda não está tocando essa música aqui, né? Todos os seus colegas já tocaram, só você que não, né? Ou seja, você está fazendo ele se sentir culpado, né? Ou então, sei lá, um aluno quer desistir. É um aluno que você gosta muito, ele é um aluno bom, ele quer desistir. Aí ele chega para você e fala, professor, acho que eu vou parar, não sei o quê. E aí você, como professor, fala assim, mas você é um aluno tão bom, não sei o quê, eu vou ficar muito decepcionado se você desistir. Ou seja, você está, mais uma vez, tentando motivar o aluno através da culpa, do sentimento de culpa. Uma outra regulação, ainda extrínseca, é a regulação identificada, que é quando a pessoa se identifica com aquilo. Por exemplo, a criança que não queria arrumar o quarto. Vamos dizer que agora ela cresceu e o quarto dela está bagunçado de novo. E agora, dessa vez, ela vai arrumar o quarto, não porque a mãe mandou, mas porque ela precisa de organizar ali para encontrar suas coisas. Ou seja, agora ele trata essa arrumação do quarto como algo dele, é importante para ele. Ele fala, não, eu vou arrumar aqui porque isso vai ser importante para mim. Na aula de música isso também funciona dessa forma. Vamos dizer, treinamento de técnica. Você vai passar na aula de violão, você vai passar lá uma técnica para o aluno aprender a tocar a corda com um dedo bem em pezinho, né? Vamos dizer que isso não é uma coisa divertida de fazer, né? É uma coisa chata, você tem que ficar ali posicionando o dedo no jeito certo, dói o dedo e tal. Mas se você explica para o aluno que ele tem que usar a pontinha do dedo para não encostar na corda de baixo, né? Porque a ponta do dedo é mais durinha, então você vai apertar a corda, não vai fazer tanto trastejamento, que ele vai ter mais agilidade depois para trocar os acordes e tal. Você explica o porquê daquilo e o aluno pode entender e falar, não, realmente, vou estudar, isso é chato, mas eu vou estudar porque vai ser melhor para mim no futuro. Tá? E a regulação intrínseca, aí não há como o professor implantar a motivação intrínseca no aluno, né? Isso já vem de dentro do aluno. A única coisa que a gente pode fazer é valorizar essa motivação que o aluno já traz consigo. Por exemplo, se o aluno chega com uma música do momento, que você nem conhece a música, mas ele chega lá todo empolgado com a música que ele aprendeu na internet. Se você pegar aquilo, mesmo que você não conheça a música, mas tentar usar aquilo como um gancho para a sua aula, você vai estar valorizando essa energia motivacional que o aluno já traz. Tá? Muito bem. E aí o que os teóricos vão dizer? No contexto educativo, é preferível a gente evitar esses dois tipos de regulação e preferir os outros dois, né? Por quê? Como eu falei, a motivação intrínseca é um estado que a gente aprende muito fácil, né? Onde você está aprendendo rápido e bem, né? Agora, quando você faz algo por uma recompensa ou para evitar uma punição, essa sua energia já não vai ser tão boa assim, não vai ser uma energia de tanta qualidade. Num curto prazo, ela até funciona. Vamos dizer assim que você está dando aula para um aluno, ele está tocando uma música lá, daí você fala, olha, semana que vem nós vamos fazer uma avaliação dessa música. Aí o aluno estuda a música, faz a avaliação, tira a nota 10, lá, beleza. Funcionou, né? Ele tocou melhor, num curto prazo funcionou. Mas depois que ele já não vai mais ganhar nota, o que tende a acontecer é ele não tocar mais aquela música, porque ele já ganhou a nota que tinha que ganhar, né? Não estou dizendo que isso vai ser sempre assim, mas é o que pode acontecer. Vocês lembrem do ensino médio, uma aula de física, vocês tinham uma prova de física.
Aí, sei lá, todo mundo memoriza aquele monte de fórmula e tal, faz a prova, no dia seguinte ninguém mais lembra da fórmula. Né? Ninguém mais lembra de nada ali, passou. Ou seja, a recompensa, ela tem um efeito a curto prazo, mas a longo prazo não. A longo prazo ela tende a diminuir a motivação. Aqui a regulação introjetada, então, acho que fica muito claro também o efeito degenerativo na motivação, né? Fazer a pessoa se sentir culpada, né? Fazer algo para não frustrar as expectativas de outra pessoa, isso não vai dar certo. Não é a mesma energia motivacional. Então, o ideal, se a gente quer uma motivação a longo prazo, é que a gente evite esses tipos de regulação. O que o professor pode preferir? Regulação identificada, ou seja, explicar os motivos lógicos daquilo. Se é mesmo que é uma coisa chata que o aluno não entende no começo, você explicar o porquê daquilo e fazer o aluno ver que aquilo vai ser importante para ele. E aproveitar os momentos de motivação intrínseca, né? Saber valorizar essa energia que os seus alunos já vão trazer. Por último, eu quero falar sobre o feedback. O feedback, então, são eventos sociocontextuais que influenciam a percepção de competência no decorrer de uma ação. Ou seja, é um retorno que a gente tem daquilo que a gente está fazendo. Ele pode ser positivo ou negativo, né? Quando você faz algo e você percebe que está fazendo bem, ou você percebe que não está fazendo tão bem assim. A gente tem aqui 4 categorias de feedback. A primeira é a tarefa em si. Vamos dizer que você pegou seu instrumento, você vai começar a tocar uma música nova, aí você vê que aquela música é muito, muito difícil. Ou seja, você está tendo um feedback ali da tarefa, dizendo que você talvez não esteja tão preparado assim para tocar aquela música, ou que ela vai te dar muito trabalho. O contrário também pode acontecer, né? Você começar a tocar uma música e ver que ela é fácil até. Então você está tendo um feedback da própria tarefa, dizendo que as suas habilidades estão boas. Mas também pode haver comparações de que uma pessoa faz do seu desempenho atual com seus próprios desempenhos anteriores. Ou seja, você aprendeu a tocar uma música, aí você ficou lá uns meio ano sem tocar ela, e aí você vai e pega ela de novo depois desse tempo. Aí você está tocando melhor, você viu que melhorou, né? Então você se compara com você mesmo num período anterior. Comparações que uma pessoa faz do seu desempenho atual com o desempenho de outras pessoas. Você está tocando uma música e você acha que você está arrasando, assim, está ótima. Aí você vai no YouTube e olha um chinês tocando aquela música. 3 vezes mais rápido que você. Ou seja, você tem um feedback negativo, né, dizendo que você não está tocando tão bem assim. Ou então, você vai ver uma pessoa, vai assistir um músico que você admira muito, assim, vai ver ele tocando, aí você vê ele tocando ao vivo, aí você vê assim, que ele deu umas erradinhas ali, tirou um som meio sujo aqui, umas coisas assim, aí você percebe, poxa, mas então eu não sou tão ruim assim, porque a pessoa que eu admiro também erra, né? E a avaliação feita por outras pessoas. Isso aqui é muito importante pensando em nós como professores, porque a gente fornece feedbacks para os nossos alunos o tempo todo, né? Aí aqui eu vou trazer algumas dicas para você dar esse feedback de uma forma que seja eficiente, né? Porque um feedback positivo, ele é bom, mas nem sempre ele vai ser bom, ele pode ser ruim também. O feedback negativo é a mesma coisa, ele não necessariamente é ruim, ele pode ser bom. Depende de como que o professor vai fazer isso. Então, a primeira dica: o elogio deve ser referente ao esforço, capricho ou persistência. Se o seu aluno tocou uma música bem, porque você percebeu que ele estudou e ele se esforçou e conseguiu tocar a música, você pode elogiar o esforço que ele teve, porque isso é algo que ele vai poder repetir na próxima, né? Agora, é interessante evitar os elogios que remetam à sorte ou à facilidade da tarefa. Se um aluno tocou bem uma música e você falar para ele que ele deu sorte,
né? Ele não vai poder fazer isso de novo depois, porque ele não controla a sorte, né? E nem dizer que o que ele está tocando é muito fácil. É legal você reconhecer algo que ele fez, que ele vai poder fazer de novo depois. Também é interessante evitar falar em dom, assim, o talento, né? Falar, ó, parabéns, você conseguiu tocar essa música bem, você é muito talentoso. E aí na próxima música que ele for estudar, o que ele faz com esse talento, né? Ele fica esperando, né, que o talento vá fluir pela, né? Se você elogia o esforço que ele teve para trabalhar aquela música, ele vai poder repetir isso depois. Ele vai falar, não, deu certo porque eu me esforcei, então na próxima eu vou me esforçar também. O elogio deve ser específico. Não elogiar apenas o desempenho ou o produto final. Deve-se elogiar os comportamentos e estratégias que levaram ao bom desempenho. Não basta elogiar a música, né? Você tem que elogiar aquilo que o aluno fez que possibilitou que ele tocasse bem, que ele tivesse um bom resultado. O elogio dado ao progresso verificado é mais eficiente, né? Se você viu que o aluno progrediu, elogie aquilo bem específico, né? Tem que ser elogiar exatamente o que ele fez que deu certo. Evitar comparações entre os alunos, né? Isso é aquilo que a gente já conversou. Se você compara ele com outras pessoas, ele tende a se sentir culpado, ou ele pode se sentir um pouco incompetente, e, consequentemente, a sua energia motivacional vai diminuir. E para ter credibilidade, o elogio deve ser sincero. Elogios descabidos não funcionam. Por exemplo, você trabalha numa escola e um belo dia lá é a audição dos alunos. Aí um aluno seu vai lá, sobe no palco, toca, e ele toca muito mal, sabe? Que erra do começo ao fim, foi uma tragédia. E aí depois da audição você chega para o seu aluno e fala, parabéns, você tocou tão bem, e dá um abraço no aluno, né? Mesmo se for uma criança, ele vai perceber que aquilo não é sincero, né? Ou então dá o mesmo elogio para todo mundo, sabe? Qualquer aluno que vai e toca, você fala lindo, tá lindo, tá tudo lindo. Chega uma hora que perde credibilidade, né? Então, quando vocês forem elogiar um aluno, elogie a coisa que realmente ele mereça um elogio. E quando for fazer crítica, também é importante ter um certo cuidado. As críticas são necessárias, né? Para você motivar seus alunos, não tem só que ficar dando feedbacks positivos. Os feedbacks negativos também são importantes. Mas com muito cuidado. Porque um feedback negativo ele pode simplesmente arrasar o aluno. Ele pode deixar o aluno arrasado. Ele pode fazer o aluno desistir e nunca mais querer saber tocar o seu instrumento. O feedback positivo não tem esse poder. Não basta um comentário positivo para o aluno ficar super engajado. Mas basta um comentário negativo para ele desistir, né? Então, quando vocês forem fazer uma crítica, sejam bem pontuais também. E criticar exatamente o que está acontecendo que não está dando certo, né? Sei lá, às vezes é um problema de técnica, o aluno não está conseguindo tocar. Fala, ó, você não está conseguindo tocar porque o dedo aqui, você está repetindo o dedo, aqui você tem que fazer um arpejo. Sei lá, vamos treinar esse arpejo, né? É apontar especificamente o que está acontecendo que não está dando certo, em vez de generalizar e fazer o aluno se sentir incompetente. Bom, gente, para encerrar, eu vou falar aqui sobre como avaliar a motivação no dia a dia. Uma boa estratégia para isso é observar a expressão da motivação. Observando isso tanto na vida de vocês enquanto músicos, quanto enquanto professores também, no que os alunos de vocês estão expressando. Por exemplo, o esforço, ele é um indicativo de motivação. Se o aluno está se esforçando, você percebe que ele está esforçado, é um sinal de que ele está motivado. Se ele não está se esforçando tanto assim, é um sinal de desmotivação. A latência, que é o tempo de resposta, né? Você pede para o aluno fazer uma coisa, ele faz na mesma hora. Isso é um sinal de motivação.
Agora, se você pede para ele fazer, sei lá, vamos tocar essa música aqui. Aí ele se fica enrolando e com aquela preguiça ele começa a tocar depois de um tempo, entende? Você sugere uma coisa e o aluno demora para responder, é um sinal de desmotivação. Persistência, né? Como é que seu aluno lidar com os erros? Ele erra e logo desiste? Na primeira, o erro ele já desiste ou ele continua tentando? As metas. Como que são as metas? Seu aluno tem metas? Você consegue estabelecer metas com os alunos de vocês? As metas são realistas? Às vezes, as pessoas criam metas irreais, metas que elas não vão conseguir alcançar, metas super difíceis, que elas sabem, no fundo, elas sabem que não vão conseguir alcançar, mas traçam essas metas para ter uma justificativa de desistir, né? Isso é muito comum, né? O que a gente chama, que se chama também de autossabotagem, né? A pessoa cria uma meta muito difícil e fala, não consegui, então desisto, né? Então, como é que é a questão das metas, né, com os alunos de vocês? E a expressão corporal, né? O seu aluno está lá sentado na cadeira, pronto para tocar, né, com o corpo ali pronto para tocar, ou ele está sentado quase deitado na cadeira, bocejando, né, olhando no celular toda hora. Isso também é um indicativo de desmotivação. Bom, então vocês, enquanto estudantes de música, algumas questões para vocês refletirem. Por que estuda um instrumento musical? Por quê? Por prazer? Ainda é por prazer ou isso mudou nos últimos tempos, né? Às vezes, conforme a gente vai ingressando na vida profissional, essas coisas vão mudando um pouquinho, né? Tenho metas claras e realistas? As metas que vocês traçaram para o futuro são metas que vocês acham que vão conseguir alcançar? Elas são reais ou são metas irreais? Ou vocês não têm metas nenhuma? A que atribuo meu sucesso e meu fracasso? Você atribui os fracassos principalmente a quê? A falta de sorte, né? Ao azar, você deu azar, ou você se preparou pouco, ou você se preparou errado. O que aconteceu, né? Para o professor, o estudo da motivação mostra como criar um ambiente favorável para a motivação florescer. Ou seja, a dica é, não tentem motivar seus alunos, mas tentem criar um ambiente que a motivação do aluno possa florescer. Motivação interna do aluno. Quais são as expressões dos meus alunos, né? Como é que está a linguagem corporal do aluno de vocês? Ele está bocejando muito, está quase deitado na cadeira, ou ele está com o corpo ali pronto para tocar e participar da aula? Como que vocês oferecem seus feedbacks, né? Vocês são muito duros nas críticas, oferecem críticas amplas assim, para a personalidade do aluno, ou você oferece uma crítica bem específica do que está acontecendo? E os elogios, como que são os elogios? E quais são as minhas estratégias para motivar meus alunos? Você usa qual tipo de estratégia? Você usa recompensas, usa punições, usa notas? Você faz o aluno se sentir culpado por algum motivo? Ou você usa de argumentos lógicos para fazer ele entender que aquilo vai ser importante para ele? Bom, gente, eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E aí está o meu contato. A gente pode continuar conversando. E agradeço o convite aqui da organização para fazer essa palestra. Muito obrigado.